Tudo bem com vocês? Eu acabei de voltar da academia e enquanto eu voltava da academia, eu recebi da consciência crística algo para falar para vocês sobre não julgamento, especialismo e guardar para si, tá? O que são isso? Quem não conhece um curso de milagres, um curso de amor, não vai ter muito entendimento do que eu tô falando no primeiro momento. Mas quem conhece sabe exatamente o que eu tô porque é a parte mais difícil do viver um curso de amor, um curso em milagres e o que Jesus ensina na Bíblia, que é dar a outra face, tá? E é muito difícil a gente viver isso. E eu vou dizer mais, é impossível a gente viver o não julgamento, o não especialismo e o guardar para si sem ter a consciência crística desperta. Não consegue, tá? Então, você aí que é buscador espiritual e que quer iluminar, que sente que veio para iluminar esse planeta, saiba que isso só vai acontecer depois que você despertar a consciência crística. Então, não tenta não julgar antes de despertar. Por que eu te digo para fazer isso? Porque se você fizer... Eu tô cheia de livro aqui do meu lado, por isso que eu tô botando isso mais pra lá, pra pôr o meu café um pouco mais pro lado. O que acontece, meus amores? O não julgamento, ele vem naturalmente depois que você desperta. A gente não consegue não julgar antes de despertar, entende? A gente precisa primeiro despertar a consciência crística para depois não julgar, para depois não ter especialismo, pessoas especiais e coisas especiais, e para depois não querer guardar nada para si. Eu vou falar para vocês aqui, não de conceitos de um curso em milagres, um curso de amor, da Bíblia ou de Jesus. Eu vou falar para vocês a experiência vivida de um Cristo desperto que está aprendendo a sustentar essa consciência crística na forma humana e o que acontece, tá? O que acontece quando você desperta a consciência crística? Como que esses conceitos, eles são vividos por nós na prática? Como que isso acontece, tá? Mas sim, precisa existir uma predisposição para largar o julgamento, precisa existir uma predisposição para deixar as coisas e pessoas especiais de lado e precisa sim ter uma predisposição para não querer guardar nada para si. Espera um pouquinho ali que só vou parar um negócio. Tô eu sendo mãe, fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Bora, vamos lá. Ainda até calor. Não tá quente, mas ainda até calor aqui em Caxias, tá? O que eu quero dizer pra vocês, tá? O que eu quero trazer hoje pra vocês aqui? Eu quero dizer pra vocês que a gente quer estar perfeito antes de despertar. A gente acha que só vai receber a consciência crística, que só vai iluminar quando nós estivermos com o sentir de Jesus. E não é assim, tá? Não é assim, não há necessidade e é impossível, inclusive, que isso aconteça. Por quê? O ego é um sentir de individual, de eu sou um indivíduo. E esse sentir de indivíduo, que é um sentimento de separação, de que eu sou separado de tudo e outro, eu sou diferente, o outro é o outro, eu sou eu, esse sentimento é o ego. Tá? Então, o ego não é você se achar o melhor do mundo, tá? Para o mundo até é, mas isso não é ego, tá bom? Porque isso de você se achar o melhor do mundo vem dentro de ti, é uma paródia tua de quem tu realmente é, porque tu é o melhor do mundo, tu é o Cristo, tu é o Filho Santo de Deus, tu tem todo o poder e a glória sobre o mundo. Então, quando a gente se sente assim, na verdade, a gente está sendo egoísta, ego pro mundo. Né? O mundo vai te dizer que você tem um ego grande, mas na verdade você está sendo você, o Cristo, só que inconsciente da consciência crística que é você, tá? Então tudo que a gente vive aqui são paródias da realidade e são acessos de memória que a gente tem da realidade. Aí a gente organizou a vida humana manifestada de acordo com esses acessos de memória que a gente tem da nossa vida com Deus. Tá? Então, se a gente começar a olhar assim, dessa forma, naturalmente o não julgamento vai se esvaindo, tá
tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês é da experiência de viver uma consciência crística e como o especialismo, o não julgamento e o guardar para si vai se esvaindo. Como que isso acontece? Tá? Porque é importante. Eu sei que muitas pessoas param no caminho do despertar espiritual. E por isso Jesus me enviou como um resgate, meu pai me enviou como um resgate, né? Deus me mandou como um resgate dos professores de Deus por causa disso, porque a gente quer estar perfeito para despertar. Só que tu já tá perfeito, tu já é perfeito, tu entendeu? Se você não está consciente de que é perfeito, não tem problema nenhum. Tu entende? Tu não é julgado. E é você mesmo, enquanto se sente separado, que vai se auto-julgando. Estava assistindo você no YouTube, recebi a energia, caí no choro imediatamente. É Emily. A Emily teve um sonho, ela queria muito ver Jesus. E ela teve um sonho que ele saía de uma loira bem grande naquela semana. E quando eu cheguei lá, no evento que a gente foi no final de semana, do amigo nosso, que é o Jair Calais, quando a gente chegou lá, ele me disse assim, ele falou pra Emily, direto através de mim, né? Eu vim só por tua causa. Ele me fez fazer quase 600 quilômetros só por causa da Emily, né? E hoje de manhã, eu tava saindo da garagem, levando as minhas filhas na escola, e eu faço academia à tarde. Mas hoje eu ia de manhã, porque à tarde eu vou mandar o meu carro arrumar alguma coisa lá que meu afilhado disse que tem que arrumar. Aí, um senhor me trancou. Ele simplesmente tinha um carro estacionado lá da rua, tinha as lixeiras, que aqui tem aquelas lixeiras de seletivo e orgânico que ficam no meio da rua, né? E ele parou e simplesmente me trancou. Eu tava um pouco mais para trás, eu digo, o senhor só passa aqui do lado, ó. Tem lugar, era só ele tava aqui, era só ele aqui, ele passava, né? Mas não, ele queria que eu voltasse, porque ele disse que eu vi ele. Eu saí da garagem, eu pedi pra Ale, que ela tava lá embaixo, minha amiga, pra ela fechar a garagem pra mim. E eu saí, né? Eu já tinha saído da garagem, né? Já tava no meio da rua. E ela tava fechando a garagem, já tinha saído da garagem, eu não tinha mais o que fazer, né? Eu não vi ele, mas quando eu cheguei lá, ele disse, você me viu, volta, não sei o quê, você devia ter ficado lá parada, né? E aí eu disse, olha, é só o senhor descer aqui e passar. Mas eu vou voltar, só que eu vi ele fazendo isso e um carro atropelando ele, tu entende? E aí eu coloquei ele no meu coração. Resumindo a história, o que acontece? Ele jamais teria entrado, e ele é um pastor, e ele pediu desculpa, porque ele era o Uber que a Ale estava esperando, no caso, por isso que a Ale estava lá embaixo também, na garagem, e ele disse assim, ele pediu perdão e tal, ele disse que ele acordou às 4 da manhã, que ele tá com problema, e ele ficou rezando. E aí o que aconteceu quando ele rezou? Ele pediu ajuda para quem? Para Jesus, né? E aí Jesus manda o Cristo desperto mais próximo para ajudar. Aí mandou ele ser o Uber da Ale, vim na minha rua, na mesma hora que eu saio com as meninas, que eu estava atrasada, que eu sempre saio em um outro horário, né? E aí nós saindo, e ele me trancou, que é uma coisa que ele não tem o costume de fazer, mas fez, para que ele pudesse entrar em relacionamento comigo. E entrando em relacionamento comigo, agora eu vou entrar no assunto de um curso de amor, do que é o relacionamento. Eu digo que esse livro aqui é a minha vida. Por que eu digo isso? Porque eu vivi tudo que tá aqui. Depois eu conheci ele e depois eu li. Mas eu já tinha vivido tudo que tá aqui. Entende? Esse livro é a minha vida hoje. Tá? Porque tudo que eu vivi, eu li aqui, estava aqui. Só que quem não despertou a consciência crística simplesmente não entende. Tá? E esse livro aqui é um livro que ensina a operar milagres, um curso de milagres. E as pessoas estudam e discutem conceitos e não operam milagres,
tá? E se você terminou os estudos de um curso em milagres, ou estuda um curso em milagres, fez o exercício de um curso em milagres e não é um operador de milagres, volta pro final da fila. Porque é para operar milagres. Se você não opera milagres, é porque você não despertou a consciência crística. E se você não despertou a consciência crística, você não está pronto para seguir adiante. Então, seja humilde e grande ao mesmo tempo e aceita a ajuda que Deus te mandou como um resgate de um Cristo desperto que está aqui para pegar na tua mão e te levar ao despertar, que eu garanto isso. E não sou eu que garanto, é Ele que garante através de mim. É sem falhas. E por que isso? Não é só pelo roteiro que Ele mesmo fez do curso, que Ele mesmo falou nas aulas, que Ele mesmo gravou cada aula, porque Ele marcava horário comigo para gravar as aulas. Não era a hora que eu queria que eu ia gravar as aulas do curso. Entende? Era a hora que Ele determinava. Eu sabia, ó, segunda-feira, tal hora eu vou gravar. E milagrosamente a minha casa silenciava para eu poder fazer o trabalho. Sempre foi assim. Eu nunca tive um horário marcado com Jesus para gravar as aulas do Despertar Crístico sem que tivesse algum atrapalho. Sempre foi. Foi surreal nosso encontro, né, Emily? Foi mesmo. Foi ele. E como hoje esse senhor também pediu ajuda de Jesus, ele mandou eu. Só que nem sempre eles reconhecem. As pessoas olham o meu estereótipo, que é um estereótipo hoje de força, que eu ganhei um estereótipo de força, eu ganhei um arquétipo de muita força para poder executar esse trabalho. Porque eu preciso meter o dedo na tua cara e dizer, cara, só desperta, para com isso. Para de birrar. Gente, vocês não têm noção, eu fui a pessoa que mais birrou na vida. Jesus chegava a vir e falar através das minhas filhas quando eu tava birrando. Tá? Quando eu queria cortar relações com ele, eu digo, olha, eu não sirvo pro trabalho. Arranja uma mais mansinha, porque tu diz que o manso dos mansos é o reino do céu. Isso é implante, não é verdade, tá? Não é dos mansos o reino do céu, é implante da igreja, para que todos fossem ovelhinhas e seguissem as orientações da igreja. Né? Então, como é que nós vamos fazer eles nos obedecerem? Primeiro, a gente vai fazer o Deus ser temido. Então, não cumpriu a regra, vai para o fogo do inferno eternamente. Primeira coisa que eles fizeram na Bíblia. Né? Fizeram essas modificações. Eu sei porque eu sou historiadora, eu não estou falando por opinião. Eu sei que quem escreve tem todo o poder. E eu não estou dizendo que foram os apóstolos, não foram os apóstolos. A Bíblia que a gente conhece hoje foi reescrita 350 anos depois da morte de Jesus Cristo. Os apóstolos também já tinham morrido há muito tempo. Eles pegaram aquele conteúdo, reescreveram e colocaram para nós. Tem muito da palavra de Jesus? Tem. Mas tem muita coisa que não é, ou foi trocada algumas palavras para dar outro tipo de interpretação, tá? Então, não tentem fazer... tanto é que as pessoas que trabalham com isso, eu faço curso de Bíblia desde os 17 anos, tá? As pessoas que trabalham com Bíblia, curso de Bíblia e tudo mais, eu faço todos os cursos. Eu sou humilde, eu faço mesmo, né? Eu sempre fiz. Porque eu queria conhecer a verdade. Isso sempre foi muito profundo para mim. Eu fui fazer história porque eu queria buscar a verdade. Na história, para mim, estava a verdade. E tá mesmo, só que a verdade do mundo. Não a verdade da vida, não a verdade de Deus. Mas sim, era uma busca pela verdade que eu tinha, eu fui fazer história. Tá? Então, eu sempre tive isso muito grande em mim. E a primeira disciplina que eu tive, para minha surpresa, que era uma disciplina de introdução à história, uma coisa assim, historiografia, nem lembro o que era. Mas em historiografia eu vi de novo, que foi quando a gente começou a escrever história, né? Porque eu sou historiadora, eu não sou só licenciada em história, eu não sou professora de história, eu sou uma historiadora, uma pesquisadora, uma cientista. Né? O que acontece? Quando a gente começa o curso de história, a primeira coisa que a gente aprende é que a história, ela é de acordo com o historiador. Então, a verdade no mundo, ela realmente não existe. E realmente ela é relativa, que nem Einstein diz. No mundo, a verdade é relativa. No mundo. Agora, a verdade, ela é imutável. Ela é para todos, ela é igual e ela é inabalável. Ela jamais mudará. Deus jamais muda. Tu jamais vai deixar de estar dentro de Deus, tu jamais vai deixar de ser o Cristo, tu jamais vai deixar de ser puro e santo como teu pai.
Mas não é isso que tu manifesta porque você está desmemoriado. Eu estou me rememorando. Eu me rememorei de que eu sou Cristo e agora eu estou começando a viver a partir disso. Né? Limpar todas essas vidas que eu achei que eu era um indivíduo. E aceitar ser o operador de milagres, ser o Cristo manifestado, ser aquele que tem todo o poder sobre a forma e sobre tudo e sobre todos. Um Cristo desperto tem poder sobre tudo e sobre todos. Ana, mas você tem poder sobre as pessoas? Sim. Sim. E só o Cristo desperto tem. Por quê? Porque a primeira condição para isso acontecer é amor incondicional. Tá? E um Cristo desperto sempre vai respeitar o livre-arbítrio da pessoa de querer sofrer. Porque antes de eu despertar, eu queria curar todo mundo. Eu queria curar todo mundo, mesmo quem não queria. Quando você desperta, você não interfere no livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo, tu põe todos no teu coração. Por quê? Despertar a consciência crística é se tornar literalmente, gente. Eu sei que a tua consciência humana não tem capacidade de entender isso, porque a minha também não tinha. Mas despertar a consciência crística é se tornar literalmente Deus em manifestação, tudo e todos. O exercício de despertar a consciência crística, o transcender de uma consciência para outra, é você se tornar tudo e todos. Tá? E esse é o limiar. Quando você se torna tudo e todos, você desperta a consciência crística, você cai o véu. Tá? E aí eu vou entrar no assunto que eu trouxe para vocês, que é o não julgamento, o não especialismo e o não guardar-se para si. Ou seja, vou traduzir tudo isso para que vocês possam entender. Vamos começar sobre o especialismo. Eu achei que eu nunca ia ser um Cristo desperto. Mas eu segui em frente. Eu segui em frente todas as vezes. Eu achei que eu não ia conseguir. Porque aquela mente que eu tinha achava muito especial as minhas filhas. E quando chegou nessa parte de deixar o especialismo, eu disse, isso é impossível. Eu nunca vou deixar de amar as minhas filhas de uma forma especial e diferente. Eu nunca vou deixar de dar prioridade para minhas filhas. Aqui eu acho que vai ter uma trava. Mas eu já sabia o que vinha pela frente e eu deixei em stand-by, como eu digo. O que é deixar uma coisa em stand-by? Tu recebeu uma informação, ela vem de outro mundo, ela é uma informação crística. Essas informações que eu estou te passando não são do mundo, elas são de Deus, elas são de outra dimensão, de outra consciência que já está dentro de ti, só você não está consciente, tá? Então, hoje você tem já o Cristo dentro de si. Você só não é consciente disso. Mas você já é o Cristo, você não vai mudar nada. Tu entende que tu não vai mudar nada quando tu despertar? Não vai mudar nada, é tu mesmo. Só que consciente de que tu é o Cristo. É só troca a consciência, troca o drive. É como se trocasse o drive inteiro do computador, sabe? A CPU, a gente troca a CPU da tua consciência. E eu ponho a mão na cabeça como se fosse o cérebro, mas a gente sabe que a consciência e o cérebro são coisas totalmente diferentes, né? Porque os desencarnados continuam tendo consciência mesmo sem ter um corpo humano, mesmo sem ter cérebro, né? Então, quando a gente faz viagens astrais, quando a gente tá sonhando, quando a gente tá naqueles estados de quase morte ou meditação, tu vê que tu sai do cérebro, né? Tanto é que tu amortece o cérebro e você entra na consciência, tá? Então, agora eu vou ser prática, porque eu vim para levar professores de Deus. Eu fui recebendo tudo em historinhas de paródias, assim, de Deus, né? Uma vez eu estava fazendo atendimento de uma paciente e amiga, a Marina, lá em Bipemba, e eu disse assim, Marina, olha o que eu recebi essa noite. Eu vi assim, ó, Deus passando como se fosse uma nuvem gigante, e nós sendo pequenas gotículas de água que caíam dessa nuvem. E cada vez que a gente caía dessa nuvem, a gente caía em um lugar diferente,
né? Um dia a gente caía na terra, um dia a gente caía num telhado, um dia a gente caía numa plantinha, um dia a gente caía num reservatório de água e servia de água para as pessoas beberem, e assim sucessivamente. A gente cada vez caía num lugar diferente, que são todas as nossas vidas. Cada vez que a gente vai para cá, a gente vive uma experiência diferente, a gente é uma gotinha que cai num lugar diferente. Eu estava no momento de voltar para casa, de voltar para a nuvem, né? E eu era essa gotinha, eu estava subindo e eu estava quase entrando dentro da nuvem. Só que eu sabia que quando eu entrasse dentro de Deus, eu não ia lembrar mais de nada do que aconteceu aqui. De nada. Então eu olhei para baixo e agradeci por tudo que eu vivi. Por cada telhado que eu caí, por cada tombo, por cada gole de água que eu fui para alguém, por viver naquele reservatório, por ter caído no mar, por ter vivido tantas experiências. Eu agradeci, porque eu sabia que quando eu me fundisse com Deus de novo, quando eu entrasse dentro dele de novo, eu não ia ter memória do meu ser separado, porque era outra consciência, né? Mas eu ia agregar informação em Deus. Ele ia saber tudo que eu vivi, mas sem ter a memória exclusiva disso. Ele ia ter a experiência. Por isso que a gente diz que não é o que você viveu um estupro, viveu um abuso, viveu uma viuvez, viveu algo de muito sofrimento para você, uma doença. Não é o que você viveu que vai ficar. O que vai ficar é a tua experiência em relação àquilo. A gente tem que entender que se nós não tivéssemos sido emanados, nós não teríamos tido nenhuma experiência. Nada. Tá? Nós seríamos lá aquela consciência aforme dentro de Deus, tudo e todos naquele estado puro de energia e consciência. Sem mais. E ele também é assim. Por isso que ele diz que ele precisa de nós. Por que ele precisa de nós? Para que ele possa se conhecer. Ele é incognoscível, ele é inconhecível. Eu invento palavras. E eu sou mestre em letras, não é porque eu não sei falar, porque eu sou mestre em letras, me respeita. Tá? Mas porque tem palavras que o português simplesmente não explica. E nenhuma língua explica. Então, para estes casos, ele me autorizou a compartilhar o meu sentir, que é o dele. Por isso que 100% dos meus alunos despertam. Porque ele entrou dentro de mim conscientemente e eu consigo e fui autorizada a compartilhar o meu sentir. Então, tudo o que eu sinto de fazer, eu sei que é da consciência crística porque é de amor. Como que eu sei quando é da consciência crística, quando é ainda do restinho do meu ego? Porque eu pedi para tirar 100% do meu ego, eles disseram que não era possível. Porque se isso acontecesse, eu ia me desmaterializar, né? E eu não ia conseguir cumprir o trabalho que eu tinha que cumprir aqui no mundo. Eu não ia ser operacional no mundo, né? Eu não ia levar meus filhos para escola, dar banho, fazer essas coisas, eu não ia ser operacional. Então, para que eu continuasse operacional, foi substituir de 90%, 95% da minha consciência e ainda ficou um restinho de ego, tá? Então, às vezes, vocês ainda vão ver essas manifestações. Mas como que eu sei quando é uma, quando é outra? Quando você sente amor. Sentiu amor, agiu pelo amor, é Deus. Sentiu medo, é ego, tá? Que uma consciência é oposta da outra, mas como não existem opostos na criação, e isso é uma coisa que eu posso te falar 1000 vezes, tu nunca vai entender, porque eu também jamais poderia entender com a consciência que eu tinha antes, entende? Tu nunca vai entender, mas vai entrando, vai se infiltrando, até que um dia você sinta, porque a consciência crística não é uma consciência de um saber, é uma consciência de um sentir. Não é uma coisa racional, que você possa racionalizar. E quanto mais você racionalizar durante o seu processo, mais você se afasta de Deus em ti, tá? Porque o teu cérebro não tem capacidade de receber, de sustentar e de manifestar uma consciência divina universal, tá? Ele é um objeto humano, mas o teu sentir, que é a união de mente e coração, ele pode fazer isso e é isso que acontece. O que acontece no ser elevado da forma? União de mente e coração. Você se torna uno, o mesmo ser que tudo e todos, tá? E é por isso que Deus não interfere na forma,
É isso que todo mundo... Por que que Deus não acaba com o sofrimento do mundo? Porque Ele respeita o teu livre-arbítrio de escolher sofrer. Tá? Porque todos os dias Ele envia luz divina no teu coronário, no teu ser. Ele contrata nós, professores de Deus, para fazer isso, intencionar isso todos os dias. E você vai recebendo essa luz, vai sentindo angústia, porque aí a tua centelha divina vai se alimentando, ficando iluminada, e o teu ego vai pensando e sentindo de forma diferente. Tuas emoções vão te controlando, e você acha que as suas emoções é o teu coração, e não são. Tá? Emoções não são do coração, não são sentir do coração. O sentir do verdadeiro coração é amor puro, sem ódio. Tá? O ódio, a raiva não são coisas ruins. Isso é o não julgamento, tá? Eles não são coisas ruins. Porque tudo que Deus criou é bom. E tudo que vem do Filho dele é bom. Aí você vai olhar para o mundo e vai dizer catástrofes, guerras, isso é bom? Tudo que Deus criou é bom. E a gente não tem capacidade para entender isso e sentir isso. Agora, uma coisa eu posso te garantir. Tu é inabalável. Todos são. Ninguém morre. Nunca. Ninguém sai de dentro de Deus nem por decreto. Porque é a natureza dele. Ele não tem como se separar. Mas quando ele te enviou, tu teve um desejo profundo de se sentir separado. E aí tu manifestou o corpo humano, porque tu tem o poder sobre a forma. Tu manifestou um corpo humano, uma planta, seja lá o que for. Tu manifestou uma individualidade. Tu manifestou isso porque tu tem o poder de Deus de manifestar. Então, tu manifestou isso, eu manifestei, todo mundo manifestou essa individualidade. Nós manifestamos isso. Mas nós nunca deixamos de ser Deus e estarmos dentro de Deus porque a gente manifestou um negócio que a gente está experimentando no mundo da imagem, no mundo da percepção. Então, tem algumas pessoas que são seguidores de Joel Goldsmith, que é um dos que eu estudei muito. Inclusive, eu tenho a consciência dele em mim, é uma das que vem para mim. Né? E muitos leem os textos de Joel Goldsmith e dizem esse mundo é verdadeiro, o que não é verdadeiro é a percepção sobre ele. Não, gente, vocês não têm capacidade de entender o que ele diz. Você só vai entender o que Joel Goldsmith diz quando despertar a consciência crística. Esse mundo aqui manifestado não é verdadeiro e nem nenhuma percepção sobre ele é. Como tu sabe, Ana, tu leu em algum lugar? Não, eu fui dentro de Deus e eu vi com meus próprios olhos. E não foi acesso de memória, tá? Porque quando eu vi Jesus e a gente estava lá decidindo de como ia ser a iluminação desse planeta, foi acesso de memória, que eu não sei se é de presente, de futuro ou de passado. Porque a gente não existe presente, passado e futuro. E isso é uma coisa que eu entendi porque eu vivo isso, eu vivi isso e vivo isso. Que eu nem sei ainda explicar, que eu acho que a consciência crística vai me trazer em palavras para poder explicar a questão do tempo para vocês. Porque era uma dificuldade que eu tinha e hoje eu não entendo isso, hoje eu vivo isso, né? Então eu preciso trazer para o racional para eu poder explicar para vocês o que é não existe tempo e espaço, tá? Um dia eu vou explicar isso para vocês quando eu receber, né? Que não cabe a mim falar de uma coisa que é um sentir que eu não tenho como decantar em palavras, como reduzir em palavras o que é não existe tempo e espaço. Mas o não julgamento, o não especialismo e o não guardar-se para si, eu recebi em palavras. E é isso que eu vou passar para vocês agora, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai despertar a consciência crística. Pré-requisitos para isso. Limpar a sombra, não querer guardar nada para ti, trazer tudo à luz do Espírito Santo para que ele possa executar o trabalho de limpeza, de unificar com Deus, tá? É a mesma coisa, tá? Quando você traz para o Espírito Santo, quando você traz para a consciência a vontade de matar, a vontade de jogar alguém na parede, o ódio de Deus de ter ficado viúva, doente, ou problemas financeiros, uma vida medíocre, uma vida ruim, uma vida desgraçada, que a gente pode dizer, a gente sente mágoa de Deus, sim. Se não por nós, pelos outros. Isso é uma coisa que todos temos. Se não tivéssemos, não teríamos manifestado. Numa forma. Tá? Foi isso que gerou isso, tá? O sentimento de querer se separar de Deus
né? Que eu já trouxe para vocês na analogia do Adão, Eva e serpente. Adão é o nosso estado natural, Eva é a nossa consciência humana individual, serpente e tentação é o nosso ego, tá? Então, o ego é a tentação que a gente teve quando a gente recebeu uma consciência Eva individual de nos sentirmos separados. A gente deixou de ser Adão? Nunca. A gente vai deixar algum dia de ser Adão? Nunca. A gente vai sair de dentro de Deus? Jamais. A gente vai deixar de ser centelha divina em puro estado de amor, harmonia, alegria, paz? Jamais. Você é inabalável. Deus é inabalável, entendeu? Por isso que dá pra gente levar essa vida um pouco mais na flauta, um pouco mais de boa, sem guardar tanta dor, sem guardar nada pra nós, sem querer ser dono de nada. Gente, eu não quero ser dona nem dos meus cursos. E quando eu digo isso, os meus alunos me olham assim, mas eu já selecionei 2 ou 3 alunas para dar andamento pro meu curso a partir de ano que vem. Eu vou receber uma parte comissionada, mas outra pessoa vai assumir o meu curso. Tu sabe o que é isso? Isso é o não guardar nada para si. Eu não quero guardar nem o conhecimento, nem as minhas experiências para mim. Eu podia ter uma vida de dona de casa, meu marido ganha bem, ou mesmo que algum dia eu me separasse, ele me pagaria uma boa pensão, eu vendo alguns cursos, eu consigo viver muito bem. Os meus cursos se vendem sozinhos, porque é Cristo que chama. Eu quero fazer lançamentos esse ano, porque eu sou chamada a trazer 1000 pessoas para o Despertar Crístico. Então, eu vou precisar fazer um lançamento para esses cursos de autoconhecimento feminino que curam a vida feminina, a tua vida física manifestada cura, unificando com a tua vida espiritual, que é a mesma, que é o mesmo ser. Mas precisa de ajuda nesse momento para entender, tá? O que eu quero dizer para vocês, então, é o seguinte: precisa despertar a consciência crística para viver isso, mas precisa ter antes uma predisposição para você soltar todo aquilo que tu guardou para ti, toda a dor, tudo que você não acha certo que você sinta ou pense, mas você tem lá dentro de você, tá? É isso que você precisa soltar. Sombra é isso. Sombra é aquilo que você pensa e sente, não gostaria de pensar nem de sentir, nem de agir daquela forma. Tá? Quando você traz isso para a união, que é traz Jesus Cristo, traz Deus para esse relacionamento com esse fato da sua vida, com esse acontecimento da sua vida, com essa experiência da sua vida, com esse marido, com esse filho, com essa mãe, com essa sogra. Quando você traz Deus para esse relacionamento e unifica, sabendo que você, Deus e Ele são o mesmo, tá? Você abriu a predisposição para o milagre, você começou a amar incondicionalmente, você vai despertar a consciência crística, tá bom? O meu curso apressa porque eu compartilho o meu sentir, eu te coloco dentro de mim, tu entra, tu sente o sentir do amor incondicional e tu volta. Então tu volta já com esse sentir dentro de ti, tu ganha de presente de Deus. Tá? Você vai dizer, foi a Ana Long que fez. Ana Long nem existe mais, minha gente. É só uma cara para você poder ouvir uma voz. Entendeu? É ele através de mim. E do mesmo jeito que por muitos eu não sou aceita, por muitos Jesus não foi aceito. Ontem eu compartilhei nos meus stories um trecho do The Chosen que Jesus dizia isso. Eu falo para eles concordam comigo, mas quando eles vão para a vida manifestada, quando eles se afastam 1 segundo de mim, eles agem como se nunca nem tivessem ouvido as minhas palavras, falando de nós, seus apóstolos, né? Então, quando a gente realmente se funde com o Cristo, ele não precisa nem falar. Ele se expressa através de nós. E a gente precisa ganhar essa confiança de quem nós somos para que a gente possa deixar ele se expressar. Porque senão a gente fica bloqueando essa consciência. E se tu bloquear, tu vai explodir ou vai parar de receber. Aí, por amor divino, tu para de receber a consciência crística para que tu não exploda. Entende? Você que bloqueia. Bora lá, então. O que é o não julgamento? O não julgamento é você olhar, observar, você não vai ficar burro, tá? Você não vai ficar burro, você não vai ficar ignorante, você não vai fingir que não vê o sofrimento do outro, você não vai
fingir que... Tu sabe que a pessoa vai fazer um negócio e vai dar merda, e tu vai lá e fala. E isso não é julgamento. Isso é conhecimento. Você já sabe, você tá próximo de Deus, você já sabe que vai dar certo, que não vai dar na vida da pessoa. Ela faz o que ela quer, mas você enxerga coisas que ela não tem capacidade física, psíquica, intelectual para enxergar, assim como eu não tinha. Eu queria muito um mestre manifestado, porque mestre Jesus sempre esteve comigo durante o caminho. O Hélio Couto também. Eles vinham na minha presença o tempo todo me resgatar. E quando eu não escutava, eles falavam através das minhas filhas. O próprio Deus veio me dizer obrigado através das minhas filhas, gente. Para eu seguir em frente quando eu estava naquela coisa, será que o meu trabalho está certo? Será que é a vontade de Deus? Será que não sei o quê? Ele vinha se expressar em momentos de paz através da minha filha. Ele vinha dizer, mãe, o Deus veio te dizer obrigado. Jesus disse, quando eu queria desistir, o último piti grande que eu dei, o penúltimo piti, porque eu dei vários piti com Jesus, né? Queria desistir várias vezes do trabalho. O penúltimo piti que eu dei grande, ele disse assim, eu te escolhi, porque você sabe rezar e sabe trabalhar. Aí eu parei, olhei, eu pensei, não, eu posso ser raivosa, porque eu tava dando piti porque eu não conseguia curar a raiva, né? E aí eu não era mansa, tu entendeu? Os implantes tem que ser mansa, eu não sou mansa, eu sou raivosa, então eu não sirvo pro trabalho. Eu tava dando esse piti, dizendo para Jesus que cortamos relações, porque eu não sou mansa, e é do reino do céu só os mansos, e eu não sou mansa, eu sou raivosa, eu fiz de tudo para curar raiva, não curou, então eu não tô conseguindo, e eu não tô conseguindo viver com isso, né? Então eu pedi para cortar relações, que eu ia voltar pro mundo. E aí ele falou através da minha filha, e eu te escolhi, porque você sabe rezar e sabe trabalhar. Aí eu senti assim dentro de mim, só vai lá e faz, tipo, né? Mas ele falando ali com ela. E aí eu pedi pra ela repetir, né? Ai, eu devia ter filmado tudo isso, gente. Mas na hora a gente tá tão... E aí ela disse de novo, eu te escolhi porque você sabe rezar e sabe trabalhar. Aí eu disse, tá bom, Jesus. Eu vou tentar mais um pouco. Até o próximo piti, eu espero que eu não dê mais, porque tu me deu uma grande confiança agora dentro de mim. Né? Tipo, ele não quer mansos. Ele não quer ovelhinhas. Tá? Ele não quer isso, não é isso. Jesus não era manso e nem ovelhinha de ninguém. Ele foi crucificado porque ele disse, eu sou aquele que desceu dos céus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém existe, nem tu tem poder sobre mim. Tu só tem algum poder sobre mim, tu que tá me crucificando, porque meu pai te deu. Tu é um bosta. É isso que ele dizia. É isso que é a consciência crística, é isso que é Deus. Todos nós somos um bosta enquanto estamos com a consciência egóica. E para de achar que o ego é um negócio separado de ti. Se tu unificasse só teu ego a ti, tu já estava unificado. Entendeu? Mas a gente fica querendo que o ego seja separado de nós e aí a gente fica manifestando tudo ao contrário. Entendeu? Bora lá, então, ó. Não especialismo, no caso prático, que é o que eu prometi para vocês, a prática do não especialismo é o quê? As minhas filhas são especiais para mim? São. Então, todos eu vou amar como eu amo elas. Jesus Cristo é especial para mim? É. Então, a todos eu vou amar como eu amo Jesus Cristo. Deus é especial para mim? Então, a todos eu vou amar como eu amo Deus. Gente, amar Deus é servir o filho dele. Às vezes, servir o filho dele com um puxão de orelha. Às vezes, servir é dar um tapa na poupança. Tipo, te mexe, vai. Às vezes até físico. Não que seja necessário. Mas eu dei vários tapas nos meus amigos esse fim de semana. Sabe? Tu só tá sofrendo porque tu não faz o que tu veio fazer. O momento que tu fazer o que tu deve fazer, acaba o sofrimento, entendeu? Tu que tá desperto crístico, o momento em que tu fizer o que tu deve fazer, acaba a angústia
e as coisas começam a acontecer, tá? Essa mulher aqui ficou 9 meses sem trabalhar, quando Jesus disse que a mente dela agora era usada por Deus, quando ela recebeu um curso de amor. 9 meses em angústia e agonia, antes de começar a receber. Essa aqui também, mais um tempão, tá? E tu vê que vem através das mulheres, porque elas estão mais à disposição para receber, muitas delas, né? E ele pegou mulheres acadêmicas, psicólogas, mulheres de universidade para trazer mais respeito, uma escritora, né? Ele pegou eu também, tem formação acadêmica, que é uma historiadora, professora, uma empresária. Por quê? Porque precisa, o ego gosta de discutir, né? Essa semana eu recebi uns comentários lá no YouTube, eu recebo sempre, né? Mas essa semana eu me dei o trabalho de responder, porque a gente precisa dessa resposta, o nosso ego clama por ela. Se esse moço não tivesse entrado em contato comigo e falado o sentir dele, ele não teria entrado no meu coração, entende? Então, quando você sentir de comentar, de falar, fala. Esse homem, se ele não tivesse me trancado hoje de manhã na rua, ele não teria entrado no meu coração. Teria sido um carro que passou. Apesar de que todos e tudo estão no meu coração, mas esse aí precisava especificamente entrar no meu coração. Entende? O fim do especialismo é, então, tratar, sentir, amar tudo e todos como você ama os seus filhos. Ou aqueles que são especiais para você. Deus é especial para mim, Jesus, Maria, quem é especial para mim? Tal pessoa, tal ser, tal. É especial para mim o meu trabalho, é especial para mim o meu servir no mundo, o meu trabalho voluntário. O que é especial para você? É especial para mim o meu respaldo, o meu reconhecimento. Para mim era especial. Quando eu era corretora de imóveis, eu tinha minha imobiliária, eu era reconhecida na minha cidade como alguém importante, alguém inteligente, alguém para quem se pedia conselhos de imobiliária, se pedia conselhos de negócios, se pedia orientação espiritual, e eu nem era espiritualizada. Mas eu era muito centrada, eu era muito admirada, né? E isso eu perdi durante o meu processo. Né? Eu virei uma dona de casa, subjulgada, que não sabia dobrar o lençol de baixo. Né? Meu ego se desfez completamente. E todos os arquétipos que eu fui vivendo durante o meu processo foram também dissolvidos. Não foi só aquele que eu tinha dos estudos e do trabalho, que queria ser reconhecida. Todos eles foram. Hoje eu não tenho a menor vontade de ser reconhecida. E essa é outra briga de Jesus comigo, porque Ele quer que eu seja reconhecida. E como eu não tenho esse desejo, Ele vai ter que botar dentro de mim, para que eu possa executar o trabalho. Tu entende como é que funciona? É assim que funciona. Entende? Eu faço trabalhos espirituais em diversos níveis. Eu achava que ia ser foda, desculpa a palavra, que ia ser difícil fazer o trabalho de despertar a consciência crística no humano. Eu achei que ensinar a operar milagres ia ser difícil o meu trabalho. Esse trabalho é o mais fichinha que eu faço. Hoje eu faço assim, ó, com os pés nas costas, te desperto a consciência crística. Com os pés nas costas. Porque os trabalhos que ele me chama para fazer são a níveis mundiais. E são trabalhos que eu não posso falar, porque ninguém vai entender. Já não entendem um trabalhinho simples, que nem despertar a consciência crística. Tipo, eu nem vou te mudar nada. Nem vou te transformar num ser, não sei o quê. Cara, eu só vou te fazer acessar uma memória, uma lembrança de que tu é o Cristo. Tu entende? E as pessoas já acham isso, oh, meu Deus, que coisa é essa? E eu também achava. Tá? Meus amores, então, sobre especialismo, como é que a gente se desfaz do especialismo? Tornando todos especiais. Todos amando a todos com a forma como a gente ama quem a gente considera especial, tá? Então, ali é o fim do especialismo, ele acaba. Quando isso acontecer, naturalmente acaba. Eu vou botar fora meu café porque ele ficou frio. Vocês me esperem aí que eu já volto.
Porque eu já tomo café fraco, chafé, desde pequenininha, desde adolescente, quando eu tomava café já era fraco, né? Agora, frio não dá, frio não dá mesmo, tem que ser fervendo, chimarrão também, fervendo, não sei, vocês aí se tomam chimarrão, se tomam café, os baianos tomam açúcar com café, em vez de café com açúcar, eu tomo amargo, mas é meio chafezinho, ó, hoje até tá meio forte pra mim. Eu prefiro mais café agora quentinho. Gente, o café parece que a gente abraça, gente, né? Coisa gostosa. Parece que ele abraça, aquele cheiro que inunda a casa toda de café. Coisa mais gostosa, né? Uma das coisas que eu adorava quando eu era corretora de imóveis é ir na casa das pessoas. Aí eu ia de tarde, às vezes ia de manhãzinha, eles faziam um cafezinho. Tinha bolo, às vezes. Coisa mais boa isso, né? Quando eu virei a dona da imobiliária, que eu não fazia mais essas visitas de agenciar imóvel e tal... Aí eu senti tanta falta desse cafezinho com a senhorinha, sabe? Que eu me deixar as casas para vender. É tão bom. Coisa boa, né? A gente muda de nível, a gente tem que mudar a nossa forma de trabalho, né? Tudo. Então, meu povo, agora eu sou professora de vocês. Eu sempre fui professora, né? Desde que eu me formei em História, mas eu dava aula para formar corretores de imóveis. Olha o nível que eu tinha no meu trabalho, né? Olha o que foi dissolvido, né? A minha imobiliária tinha 5 anos, já era maior que as imobiliárias todas que eu já trabalhei e que as imobiliárias tinham mais de 20 anos na cidade. E a minha tinha 5. Tinha mais imóveis, tinha mais respeito. Era toda semana coquetel. Tava sempre comprando vestígio novo pra ir nos coquetéis, sempre ganhando prêmio e coisa. Muitas vendas, muito dinheiro, né? Muita admiração. E... quando isso foi dissolvido, doeu, sabe? Doeu muito. E hoje eu vejo que não dissolveu nada, porque que sentido tem isso? Né? Não tem sentido nenhum. A única coisa que me importa é te levar de volta para casa. Só isso. No seu devido tempo. Não vou te forçar, não vou te obrigar, não vou desrespeitar o teu livre-arbítrio. Nunca. Aprendi. Eu acho que nas outras vidas devo ter desrespeitado muito. Por isso que eu demorei 1000 vidas. Eu me atrasei 1000 vidas para executar esse trabalho. Vocês não têm noção. Quando eu cheguei lá, com Jesus, com a minha turma, eles disseram bem assim. Eles riam da minha cara atrasada. Disse que ia ficar uma vida e ficou 1000. O trabalhinho não era, né? Não era qualquer trabalho. E hoje eu vejo esse trabalho como fichinha. Fichinha. Né? E tenho muitos amigos que a gente está se reunindo, os Cristos despertos. E eu tô sempre meio assim, ó, como esse resgate deles, e eu recebo ajuda deles também. Entende? É uma troca simbiótica de amor, de Deus se expressando e falando através um do outro. Tá? Então, deu para entender do especialismo? Eu amo os meus, eu estendo esse amor a todos. Isso acaba com o especialismo. Acaba, você vai ver. Você não vai conseguir instantaneamente fazer isso, mas você faz o exercício todo dia. Você sente o amor dos seus filhos, ou da pessoa que você realmente ama no mundo, que é especial para você, marido, filho, namorado, namorada, seja lá o que for. Você sente esse amor e você estende, e vai estendendo. Vai fazendo isso bem assim. Senta em silêncio e diz, olha, eu quero estender o amor que eu sinto por tal pessoa, por tal cachorrinho, por aquilo que você sente. Vai estendendo, tá? Pelo meu trabalho, pelo meu servir, né? Pelas pessoas que eu atendo, seja lá quem for. Só estende aquele amor que você sente pelos especiais para todos. Vai fazendo exercício. Gente, isso vai te fazer despertar consciência crística muito rápido. Talvez você nem precisa mais de mim. Isso veio de mim, mas não veio de mim, veio dele, né? Mas já... Nossa, se tu conseguir fazer isso, tu recebe. Loguinho. Tá? Porque isso vai te fazer sentir o amor incondicional, que é pré-requisito para despertar a consciência crística. Bom?
A segunda coisa do não julgamento. O não julgamento, ele acontece naturalmente quando você ama. Então, primeiro você ama o seu filho. Por exemplo, assim, você ama o seu filho. Você vai amar o seu filho se ele estiver nas drogas, se ele estiver no videogame ou se ele for um estudioso. Ou se ele quiser só curtir a vida. Você não vai amar mais ou menos ele. Você vai ficar triste. Você vai ficar chateado pelas escolhas que ele fez e vai tentar de todas as formas orientar, ajudar ele nisso. E vai sofrer por ele também. Porque ele está no teu campo. Né? Ele é uma parte de você. E você sofre pelo teu filho, por exemplo, pelas escolhas que ele faz que você considera que vão trazer sofrimento para ele. Né? Quando você estende esse amor, você não vai deixar de amar mais o seu filho ou não por causa das escolhas que ele faz. Você pode ficar triste, magoado com ele, ferido. Você pode sentir raiva, até ódio dele. Mas no seu coração você não vai deixar de amar ele por causa das escolhas que ele fez, né? Deus diz para nós que ele não precisa fazer, que a gente não precisa fazer nada para que ele nos ame. Ele nos ama, porque ele sabe que aqui a gente só está brincando de casinha, de vidinha, né? Que nós estamos dentro dele, somos parte dele. É impossível ele não nos amar do jeito que a gente é e a gente não precisa fazer nada para receber esse amor. Ele nos ama. Tanto é que ele ama Jesus Cristo como ele me ama, como ele te ama e como ele ama o pior assassino estuprador que o mundo já viu. Igualmente. E quanto mais próximo desse sentir a gente tá, mais em fase com Deus a gente tá. Então, como é que a gente sabe se o que a Ana tá dizendo é verdade ou não? Quando você despertar, você vai saber. Mas antes de despertar, como é que você sabe? Você sabe como é Deus. Ele é tudo e todos, ama todos incondicionalmente. Então, quanto mais próximo desse sentir você estiver, mais em fase com ele você tá. E encaixa tudo. Deixa eu ler aqui um comentário da Silvia. Já estou fazendo o exercício de olhar para o outro e saber que sou eu. Silvia, vai fazendo. Só que assim, Silvia. Eu te derramo luz divina e amor incondicional. Porque dói muito isso, tá? Dói muito. Por isso que eu queria vocês no meu curso para receber. Não que aqui eu não dê, porque eu dou tudo, tá? Eu dou tudo. Só que lá tem método, né? Tem um passo a passo. Mas eu dou tudo, porque dói muito isso, sabe? Dói muito saber que é tu que te estupra. Dói muito saber que é tu que te fere, que é tu que te enfia uma faca. Sabe? Dói muito isso. Dói muito ver que é tu mesmo fazendo isso contigo. Dói. Por isso que ele me mandou como um colo, como um suporte, como orientador. Então, eu puxo a orelha quando precisa, mas eu dou o colo, eu dou o conforto quando necessário. E dói, tá, Silvia? E se doer, vem falar comigo. Que eu te ajudo. Porque eu sei que dói muito. Eu passei por isso, doía. Eu queria odiar minha sogra, vocês não têm ideia. Eu queria tanto odiar ela. Mas eu olhava e eu dizia, sou eu. E aí eu ia pro meu quarto e eu chorava porque eu dizia, como que eu faço isso comigo? Como que eu tenho capacidade de fazer uma coisa dessas comigo? Como que eu faço isso comigo? Por que que eu tô fazendo isso comigo? Doía mais ainda. Entende? Porque se do outro a gente fica com raiva, guarda uma magoinha, mas quando a gente sabe que é a gente mesmo fazendo isso com a gente. Ai, dói, amiga, dói. Mas eu tô aqui, tá? E passa. Depois que isso acontece, que tu vai olhando tudo que tem dentro de ti, passa, tá? Existe o fim da busca, existe paz de Deus. Ela é tua, tu é o Cristo. A gente só precisa viver agora de acordo com a casa da verdade, que é a nossa real identidade. Morar na casa da verdade, trazer o céu para a terra é a manifestação em nós do céu que nós somos. Tá? O céu é quem a gente é, não é quem a gente manifesta. E nem quem a gente pensa que é, mas é quem a gente é. Ser o Cristo é ser o céu. O céu é nós. É nós e é nós agora. Só que inconscientes a gente faz muita treta. Muito, tá?
Então, sobre o amor incondicional, aqui começa a chover e faz bastante barulho. Eu vou até fechar minha janela, peraí. Aí pode dificultar um pouco para vocês me escutarem, mas eu vou lá. E se Jesus quer que eu termine essa live, ele vai fazer acontecer. Olha, então, sobre especialismo, estende a todos o amor que você sente pelos seus especiais, tá? Naturalmente, todos vão se tornar especiais, todos vão se sentir amados incondicionalmente. O amor incondicionalmente brota daí, tá? Guardar para si. O que é guardar para si? Ai, emocionada, Silvia, que linda. Ó, o que é guardar para si? Guardar para si é tudo aquilo que você não entra em relacionamento. Deixa eu te explicar. Um sentimento de ódio que você tem, não quer mostrar para você mesmo que tem. Um sentimento de querer atropelar o vizinho que apareceu aí e me trancou no meio da estrada, sabe? Um sentimento de se sentir rejeitada quando alguém não quer escutar o que você tem para dizer. Um sentimento de mágoa de Deus por ter te deixado viúva com um monte de criança. Um sentimento de mágoa pela sua mãe te tratar diferente dos teus irmãos ou não te dar todo o amor e carinho que você queria, entendeu? Tudo isso são coisas que você guarda para si. E também sonhos, desejos de ser cantora, de ser famosa, de ser milionária, de ser rica, de ter um casamento perfeito, sabe? Coisas que você guarda para si porque você acha que são impossíveis. Tudo isso tu guarda para ti. Os teus diplomas, o teu conhecimento, os teus cursos, o teu amor, o teu sorriso. Tudo isso que tu guarda para ti e tu não traz para relacionamento. Jesus diz me trazer para o relacionamento. O que é trazer Jesus para o relacionamento na prática? Não é dizer Jesus vem aqui, também pode ser assim no começo. Jesus vem aqui para esse relacionamento, que eu queria um homem perfeito, um não sei o que eu queria que minhas filhas fossem tal jeito, que sabe? Essas coisas. Tudo que você sentir aí, gente, não esconde nada, não te finge que tu já é espiritual, que tu já é maravilhoso, que tu já é não sei o quê, porque senão tu não vai iluminar. Mostra a tua humanidade, as tuas fraquezas, os teus desejos, os teus sonhos. Buda diz que a ausência de desejos é o amor. Que para iluminar a gente precisa ter ausência de desejos. Isso também é mentira e é implante, tá? Porque eu desejava muito conhecer Jesus, eu desejava muito conhecer a verdade e eu cheguei lá. E hoje eu desejo muito poder passar esse trabalho para vocês, poder passar esse sentir. Eu desejo muito que as pessoas possam me ouvir, que elas possam iluminar. Sabe, eu desejo muito fazer a vontade de Deus. Eu desejo muito servir Ele, que Ele possa se experimentar através de mim como Ele deseja se experimentar. Então eu tenho desejos. Deus tem desejos de se experimentar através de nós. Sempre olha para Deus e vê se aquilo condiz com o que Ele é. Deus não tem um desejo de se experimentar através de nós. Por que Ele nos fez? Para que Ele pudesse se experimentar. Então Ele tem um desejo de se experimentar através de nós. Ele tem um desejo de que a gente volte para casa por livre-arbítrio, por vontade própria, individual. Porque Ele podia fazer assim e todo mundo voltava para casa. Acabava tudo isso aqui um instante. Por que Ele não faz? Porque Ele tem um desejo de que tu volte pela tua vontade. Então, se Deus tem desejo, por que tu precisa ter ausência de desejo, gente? Tu entende? Aí são coisas que vão bloqueando e você nunca vai iluminar por causa desses bloqueios desses espirituais que a gente lê e quer levar ao pé da letra. Por isso que eu tô te falando a partir de um Cristo vivo, manifestado, consciente, que tá no caminho. Que não é bem assim. Sabe? Não é bem assim. Foram mudados, foram feitos implantes para que ninguém ilumine, para que não cheguem lá. Foram invertidas algumas palavras, a ordem das palavras,
para que você não ilumine. Eu estou falando isso não porque eu li, mas porque eu vivi, porque eu vivo isso. E eu sei o que acontece em cada passo do caminho. E quando eu me iluminar de 100%, eu vou te falar cada passo do caminho para chegar lá também. Como é que é? Eu já sei o que é iluminação espiritual, já me mostraram. Né? Já me mostraram. É o teu ser de luz em consciência pura que desce sobre ti. Quando você sobe tanto que não tem mais para onde subir, o teu ser de luz pura, divina, universal, desce sobre ti. Por isso que desce uma rajada de luz. É o teu próprio ser em filete de luz que desce sobre você. Essa rajada de luz que desce sobre você quando você ilumina 100% é você mesmo, em estado puro de consciência de luz. Né? É o céu que a gente vive, tá? Ai, Ana, como tu sabe disso? Porque eu fui lá, porque me mostrou, Deus me mostrou, Ele se revela para mim, né? Então, aqui, o não julgamento, aqui ele fala do não julgamento e do especialismo, tá liberado essa parte, né? Deu para entender. O não julgamento vai vir a partir do momento em que eu tornar todos especiais. Quando eu tornar todos especiais, eu vou amar todo mundo incondicionalmente, tudo incondicionalmente. Naturalmente, o não julgamento se sai. Tu não vai ficar burrinho, tu não vai ficar ignorante, tu não vai deixar de ver as coisas porque tu não julga mais. Tu só vai fazer observações e vai saber naturalmente o que é melhor para cada pessoa e para você, porque você está mais próximo de Deus, mais próximo do sentir dele, e você consegue acessar o que Deus quer se experimentar através de você e através dos outros aqui, tá? Só isso. Agora vamos para cá. Aqui Jesus nos fala sobre não guardar para si, que é isso que a gente estava falando agora. Então, não guardar para si nenhum sentimento, pensamento, desejo, considerado no mundo bom ou mal. E, por exemplo, assim, que nem eu falei para vocês, eu tenho 6 cursos hoje, vai vir mais. Eu vou lançar 3 livros esse ano. Um que ensina a despertar a consciência crística, um que ensina a sustentar a consciência crística na forma e um que ensina a iluminação de 100%. Ou seja, eu ainda nem vivi o terceiro. Opa, desculpa o dedo. Eu nem vivi o terceiro ainda, que é a iluminação de 100%. E eu já sei que vai sair esse ano. Então, consequentemente, eu sei que eu vou me iluminar de 100% esse ano. Vocês entendem como é que funciona a consciência crística? Ele fala com a gente assim, né? Eu comecei a receber o despertar crístico, o protocolo para despertar a consciência crística. Eu achei que era vídeos que era para eu fazer, recados que era para eu dar, né? Porque eu gravava vídeos, né? E postava. E aí eu comecei a fazer isso. Aí quando eu comecei a gravar, eu soube que não era só para gravar, era para escrever, era um livro. Quando eu comecei a digitar, então, o livro, eu soube que não era um livro, eu soube que era um protocolo para despertar a consciência crística. E mudou todo o formato do protocolo, virou um protocolo, né? E quando eu comecei a digitar o tal do protocolo, eu soube que não era só um, que eram 3. É assim que vem as informações, vem direto, vem tudo pronto. Você não vai mais ficar preocupado no qual é a sua parte da consciência crística para fazer, para executar, porque vem pronto, tá? Vem pronto. Eu tinha mais de 600 vídeos para publicar depois de 2 anos. Eu não sabia como fazer isso, porque eu tinha um curso de 80 aulas que eu demorei 3 meses para poder colocar na Hotmart. Eu pensei, isso aqui eu vou demorar uns 2 anos só para publicar. E aí, um dia eu recebi informação prontinha de como eu devia fazer. Em 15 dias estavam 600 vídeos publicados. Entende? Uns fechados, que é os do curso, que são 400 do curso, do Despertar Crístico, e vai vir mais 65. E vai vir mais 100. São 500 aulas do Despertar Crístico. Você faz uma por dia, não dói nada. Não se preocupa, você está no tempo do aprendizado, você sente sede de aprender. E tem uns vídeos que é de 1 minuto, tem uns de meia hora, mas tem uns de 1 minuto. Então fica tranquilo, tá? Tu vai conseguir dar conta. Então é isso, tá? Deu para entender? Não guardar nada para si, trazer tudo para o relacionamento. Pode imaginar Jesus Cristo mesmo, tá? Se tu não consegue te ver como Cristo, imagina Jesus Cristo vindo para o relacionamento de você com a sua dor, de você com os seus diplomas, de você com o seu trabalho, de você com a sua mãe, de você com o seu pai, de você com o seu marido, de você com o seu filho, tá? De você com essa xícara, com esse café,
Que já tá frio de novo, minha gente. Já tá frio de novo. Não dá, né? Café frio. Não dá, minha gente. Eu devia ter feito chimarrão. É que eu fico falando, aí ele fica ali esfriando. Vocês aí estão tomando café e o meu aqui vai esfriando, ó. Porque eu sei que eu vi a live de manhã, ficava tomando café. E o meu tava quente. Quando a pessoa fica fria. Gente, o que eu quero dizer pra vocês é isso, tá? Hoje eu tô aprendendo a sustentar a consciência. Eu tô me tornando o que eu sou hoje, que é o ser elevado da forma, que é aquele que une mente e coração na consciência crística e vive uma vida manifestada, humana, material, operacional no mundo, né? Eu sou operacional, tomo café, eu como, vou malhar, né? Sou operacional no mundo, mas a minha consciência é uma consciência divina universal, acessada. Eu recebo, tá? Mas a minha consciência humana individual sumiu, minha consciência humana individual saiu de lado. Deu licença. E é assim que vai acontecer com você, tá? Quando eu me iluminar de 100%, eu te digo como é, como é que faz, porque isso vai acontecer esse ano. E eu vou trazer essas informações para vocês. Mas agora o que eu preciso é que tu desperte a consciência crística, tá? E não fica te apegando muito aos conceitos. Tem muito implante, tem muita mentira, tem muita coisa modificada. Tem muita coisa, ó... tem muita coisa que só a partir da consciência crística você vai entender. E você tá ainda ali, antes de despertar a consciência crística, querendo discutir conceitos, né? Por exemplo, os receptores de um curso de amor, Jesus diz aqui que todos são receptores. Então, os estudantes de um curso de amor ficam lá dizendo que todos são iguais receptores. Só que eles não se percebem que eles estão lá todos como egos iguais, mais fortes ainda, porque dizem que todos são receptores. Eles leem uma parte, discutem conceitos, falam da sua experiência sobre isso, mas ninguém fica lá dizendo os milagres que opera, como se opera milagres. Sabe, eles não vivem a vida prática disso, então eles ficam só superficialmente lá, lendo conceitos e trazendo para a vida individual aquela manifestação. E acham que isso é consciência crística. Não é. E eles não me aceitam. Eles não me aceitam, tá? Eu pedi para participar de um fórum, de um curso de amor. Eles disseram que se eu quisesse participar era para eu ler uma parte e dar um depoimento lá. Que eles não me aceitam, eles não aceitam. Eu ia pagar minha passagem, tudo, para ir, eu não sei, no Nordeste, para fazer uma palestra para eles do que é um Cristo desperto, e eles não me aceitam. Então, eles buscam iluminação espiritual de forma superficial, mas eles não aceitam o Cristo desperto. É aquilo que Jesus falou ontem nos meus stories. Prestem atenção naquilo. Eles não aceitam o Cristo desperto. E você vai passar por isso. Porque você que está aqui sabe que é assim. Tá? E Jesus ficava triste, sim, por saber que as pessoas não entendiam as mensagens do Pai dele, assim como eu também fico triste. Eu também fico triste, sabe? Quando eu vejo, poxa, eles estão buscando a iluminação espiritual e não conseguem reconhecer um Cristo desperto, caramba. Não reconhecem. Não aceitam. Não é que não reconhecem, eles não aceitam que um é diferente, porque eles me veem como diferente. É bem que nem Jesus diz. Eles não aceitam. Eles me viam como eles, né? Um ser humano normal. Jesus unificou-se com Deus. E eles não conseguiam aceitar que ele era como eles e agora Jesus é unificado. E eles não conseguem se aceitar sendo iguais a Jesus, unificados. Ninguém aceita, você viu? Você viu alguém dizendo, eu sou Jesus, eu sou como Jesus, a consciência de Jesus é a minha? Ninguém diz, só eu. Por que ninguém faz isso? Porque não aceitam, gente. E eu não digo que sou eu, você também é. Se eu tô te dizendo que é, porque é. Se ele te disse que é, porque é, cara, só aceita. Não é o que você tá vivendo, não é o que eu tava vivendo também. Mas a predisposição para os milagres é só o que precisa. Ela se infiltra. A consciência crística se infiltra, ela emana de você, ela vem de dentro de você, ela explode para fora de você. É um acesso de memória, né? Vem de dentro.
Você sente, você se unifica, você se torna o Cristo que você sempre foi, mas até então desmemoriado, meio desmemoriadinho, tá? Fechei, cumpri o que tu quer, paizinho, tá tudo certo? Era essa mensagem tua pro teu filho, como sair do especialismo, o não julgamento vai acontecer de forma natural, não força nada. Quando você amar tudo e todos, ele se acontece de forma natural. O mundo ainda vai achar que tu tá julgando, manda ele se ferrar, porque antes você também tava lá ferrada, e deu. E é assim, tá? E quando você não guardar nada para si, entregando tudo para o Espírito Santo, para o Cristo em ti, para Deus, trazendo a sua consciência, naturalmente você acaba entrando em relacionamento. Ah, viu? Faltou. Quando tudo isso acontece, você começa a entrar em relacionamento com toda a tua dor, com todo o teu sentir, com todo o teu pensar, com toda a tua vida manifestada. O problema é que os espirituais, os buscadores espirituais, falam de uma vida espiritual e de uma vida humana manifestada. O que nós estamos sendo chamados a fazer? Unificar tudo. Unificar a tua vida material, humana, que não é material, mas enfim, vamos falar de material. Unificar a tua vida humana, nesse momento, nessa vida que você está me ouvindo. A gente unifica a nossa vida humana com o nosso eu espiritual crístico. Nos tornamos um só. E quanto mais essa união vai acontecer, isso eu estou recebendo agora. O seu ser de luz divino, centelha pura de Deus, desce sobre você e você ilumina de 100%. E isso vai acontecer brevemente. Tá? Então, deu para entender como é que é? Um pedacinho de rímel aqui. Sim, eu tô toda borrada. Eu vim da academia. Às vezes vocês queriam o quê? Maquiagem? Beleza? Tem um filtro. E Jesus sim me quer com essa força, da mesma forma que o professor Hélio Couto. Eu sou uma professora nível de Hélio Couto. Né? Eu vim para dar sequência, inclusive, ao trabalho dele, assim que ele desencarnar. E eu estou falando isso com a autoridade de quem veio para isso mesmo. Tá? Então é bom quem está se remexendo aí começar a aceitar. Porque é assim, né? Ele me trouxe nesse nível, da sequência ao trabalho. Tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu não tenho como não ser como eu sou. Eu não tenho como não expressar essa consciência, porque eu aprendi através de muita chapuletada mesmo, tá? As chapuletadas que eu dou em vocês, eu recebo do Cristo. Ele me dá muita chapuletada. Quando eu tento resistir a essa consciência, ele literalmente se apossa de mim, faz uma possessão em mim e executa o trabalho. E ele me disse que isso acontece porque o trabalho já foi executado, o trabalho já foi feito, porque tudo isso aqui é passado. Tudo isso já aconteceu, já é passado. A iluminação espiritual sua, minha e de todo mundo já aconteceu. Por isso, sinta-se seguro, siga em frente e vai. E isso eu estou te dizendo porque me foi revelado. Eu sei que muitos livros espirituais falam disso, mas não é porque eu li, é porque me foi revelado, eu experimentei isso de presente, passado e futuro. Tá? E que nem eu falei para vocês, eu ainda não sei decantar em palavras para traduzir para vocês, mas eu vou conseguir. Mas através do meu sentir, vocês podem sentir. Quanto mais vocês me assistirem, mais vocês acessam a consciência crística, porque ela vaza através de mim, através da minha face, dos meus olhos, da minha pele, do meu desejo de compartilhar. Tá? Assim como vai acontecer contigo. Não existe um Cristo desperto que não trabalhe para a consciência crística. Ele explode se ele fizer isso, ou ele desencarna. Né? Ou ela para de mandar informações, ela bloqueia. Tá? Não existe Cristo desperto que não trabalhe, não existe, tá? Todos vão trabalhar. Vocês viram o Tolly, né? Ele ficou 1 ano como um mendigo sentado num banco de praça. E eu sei que isso é tentador para todos os despertos. Mas depois de 1 ano ele soube que ele tinha que escrever os livros e que passar isso. Entende? Não tem Cristo desperto que não trabalhe. A gente veio para isso. Senão Deus tinha deixado nós lá abraçadinho nele até hoje. Né? Despertou, fica lá abraçadinho em Deus dentro dele. Mas eu quis voltar porque eu vi que os meus irmãos não estavam escutando o chamado de Deus para voltar para casa. E aí eu quis voltar por escolha própria naquele momento individual. Eu disse, pai, eu vou voltar
porque eles não estão te escutando. Tu chamou, olha quantos vieram, a maioria tá lá, brincando ainda no parquinho, como se nada fosse. É como se Deus tivesse levado nós no parquinho, deixou todo mundo lá brincar, uns no escorregador, uns jogando bola, um tentando consertar as coisas, outros resmungando, caindo, se machucando, se ferrando, uns lá surfando na vida, vindo aqui só a passeio. E aí ele chamou e não escutaram, e eu lá de mãozinha dada no meu pai, olhei para ele e disse: pai, eu vou voltar. Eles não te escutaram, eles não vieram. E Deus disse: pode deixar, um dia eles voltam. Mas eu disse: eu vou voltar para ajudar. Porque eles realmente não escutaram, eles não te escutaram. Eu vou lá para ver se eles me escutam, vou dar a mão para eles e trago para ti. E é isso que eu estou fazendo. E eu conto contigo para isso, tá? Quem tiver interesse nos meus cursos, na minha bio do Instagram, me pergunta lá no direct, eu respondo qual é o curso para cada momento da tua vida que tu tá. Tá bom? Eu conversando contigo, eu sei em que tempo tu tá. Se tu tá no tempo do aprendizado, se tu tá no tempo da ternura, que é o tempo do aprendizado sobre o amor, se tu já despertou a consciência crística, precisa de ajuda para aprender a sustentar ela na forma humana. Ou se tu já transcendeu a minha e não tem mais o que tu fazer aqui, só seja meu coleguinha, me dá um colo de vez em quando, porque é necessário, que esses trabalhos que nosso pai pede para nós fazer são complicadinhos no mundo. E enquanto a gente ainda tem esse humano, dói, muitas vezes dói, né? E aí ele vem dando colo, conforto. E é bom Cristos despertos se ajudarem, tá? Se unirem. É isso que eu te peço. Se você é um Cristo já desperto, vem me dar um colo e eu te dou um colo quando precisa, e a gente compartilha, e a gente se ajuda. Porque a gente sabe o tamanho da magnitude dos trabalhos de nosso Pai e o quanto o nosso eu humano é afetado por isso, tá bom? Então, um beijo. Obrigada por estarem aqui, é uma honra servir. Ok, paizinho, finalizei. O segredo é o relacionamento, sim. Deus é todo forte e poderoso porque Ele se relaciona com tudo e todos o tempo todo. Quanto mais você se relacionar com tudo e todos o tempo todo, realmente trazendo para o teu coração, mais próximo de Deus você está. Tá? Um beijo. Até mais.